Olá! Continuando o programa de ultrassonografia em medicina intensiva, falaremos agora sobre derrame pleural e toracocentese. Aproximadamente 40% dos pacientes em UTI vão ter derrame pleural em algum momento da sua internação, de modo que essa patologia é bastante frequente. Levando-se em conta a prevalência do derrame pleural em UTI, podemos entender a importância da toracocentese em doença crítica. Podemos definir toracocentese como procedimento para remover ar ou fluido do espaço pleural, utilizando-se agulha, catéter ou dreno. A escolha do melhor dispositivo deve levar em conta o material a ser drenado, a finalidade do exame e o estado clínico do paciente. Podemos classificar a toracocentese em dois grandes grupos. Se o derrame pleural tiver etiologia incerta ou puder contribuir para o diagnóstico do paciente, mas não tiver maior impacto em seu estado geral, uma amostra do derrame pleural pode ser coletada através da toracocentese e enviada ao laboratório. Nesses casos, a toracocentese é dita diagnóstica. Agora, caso o derrame pleural seja tal que prejudique o paciente do ponto de vista respiratório ou hemodinâmico, seja pelo tamanho ou pela velocidade de instalação, ele então deve ser esvaziado ou diminuído significativamente, como veremos mais adiante. Nesses casos, a toracocentese é dita de alívio ou terapêutica. Eu trago aqui algumas indicações e contraindicações para a toracocentese. Agora, salvo raras exceções, as contraindicações devem sempre ser avaliadas sob a ótica da relação risco-benefício. Por exemplo, em casos de pneumonia complicada, com sepse persistente, talvez valha a pena corrigir a coagulação antes da punção, se as condições clínicas permitirem. Se houver dúvida quanto à etiologia de um derrame pleural em um paciente cardiopata, principalmente se for de uma etiologia reversível, como infecção, talvez a toracocentese não seja tão inconcessa. Quanto ao derrame pleural loculado ou aderências pleurais, talvez o melhor mesmo seja um procedimento mais avançado, como toracoscopia. Infecção de pele sobre o sítio de inserção pode ser contornado através da identificação de local alternativo de punção com ultrassonografia. Aqui, uma proposta de avaliação de derrame pleural. Note-se que, em casos de derrame pleural com diagnósticos seguros, como insuficiência cardíaca, a toracocentese não está indicada. Note-se aqui um outro aspecto importante. O derrame pleural pode ser classificado como transsudato ou exsudato. Chama a atenção que, em casos de transsudato, sugere-se alguns diagnósticos e pronto. Não deve preocupar mais. Já em caso de exsudato, a toracocentese pode dar o diagnóstico imediatamente. Do contrário, há indicação de aprofundar a investigação, repetindo o exame acrescido de biópsia pleural ou, eventualmente, toracoscopia com biópsia. Se estes exames ainda assim não forem positivos, há alguns diagnósticos a serem considerados, como mostrado na árvore diagnóstica proposta aqui nesse slide. Então fica evidente a importância de separarmos os derrames pleurais em transsudato ou exsudato, já que a primeira forma é mais benigna, digamos assim. Talvez os critérios de Light sejam os mais utilizados para essa distinção. Esses critérios, originalmente publicados há 50 anos, continuam sendo amplamente utilizados para essa distinção. Qualquer um desses critérios fala em favor de exudato, sendo que essa distinção fica tão mais precisa quanto mais critérios existirem. No que diz respeito à orientação para a toracocentese, temos três possibilidades. Orientação por marcos anatômicos, também dita às cegas, marcação ultrassonográfica com punção subsequente e orientação por ultrassom em tempo real. As duas primeiras técnicas têm um percentual semelhante de complicações. O benefício é visto mesmo quando se usa orientação em tempo real. Quanto ao pneumotórax, o uso do ultrassom tem a vantagem óbvia de evidenciar o derrame pleural e facultar a punção onde há mais derrame.
ao passo que a técnica às cegas é limitada a locais pré-definidos, como na paracentese, e tampouco permite a visualização das pleuras. Quanto ao sangramento, a recomendação de puncionar próximo ao bordo superior da costela continua válida. Em lesões de estruturas adjacentes fica fácil de entender. Por exemplo, se optamos por puncionar no ângulo inferior da escápula às cegas, tem uma chance bastante razoável de puncionarmos o baço. Portanto, a orientação por ultrassom em tempo real tem valor inestimável. Tanto que, já em 2010, a British Thoracic Society já indicava esta técnica como primeira escolha, seguida pelos American Institute of Ultrasound in Medicine, American College of Emergency Physicians, American College of Chest Physicians and American College of Surgeons. Aqui é uma imagem da aparência ultrassonográfica do derrame pleural, retirada da publicação do Chest de 2008, também conhecida como Blue Protocol. Note-se a imagem anecoica identificada com E, representando o derrame pleural. Se utilizarmos o modo M, teremos uma imagem com um padrão sinusoidal. Durante a inspiração, as pleuras parietal e visceral se aproximam, espremendo o derrame pleural e se distanciam na expiração. Note-se ainda o pulmão consolidado, identificado por LL. As imagens brancas horizontais representam ar aprisionado dentro do parênquima consolidado, conhecidos também por broncograma aéreo. Em conjunto, esses sinais são chamados síndrome pleuro-alveolar látero-posterior, na sigla consagrada do inglês, PLAPS. Aqui é um pequeno clipe mostrando o sinal da mãe d'água. Esse sinal se refere a esta ponta aqui. É uma porção de pulmão consolidado, nadando em meio ao derrame pleural. Essa imagem é bastante característica e, quando presente, fala em favor de factibilidade da toracocentese. Interessantemente, é possível também estimar o volume do derrame pleural de acordo com a distância entre a pleura visceral e a parietal. Algumas técnicas têm sido descritas e algumas estão resumidas aqui nesse slide. Por exemplo, Vignon propôs que uma distância de 45 milímetros entre a pleura visceral e a parietal no hemitórax direito estaria relacionado a um volume de derrame pleural maior que 800 ml. No lado esquerdo, essa distância iria para 50 milímetros. Isso acredita-se que tem que ver com o mediastino. Outra possibilidade também, Remehan et al. Coloca também um produto de maior distância dentro das pleuras quanto à altura em centímetros que esse derrame pleural está presente. Digamos, da oitava à 11ª costela, essa distância em centímetros é um dos fatores, o outro fator é a maior distância entre as pleuras. E esse produto vai nos dar uma inferência do volume do derrame pleural. Mas talvez o melhor desempenho seja proposto por Balick, que também coloca uma proposta de multiplicarmos por 20 a maior distância entre a pleura parietal e a visceral. Então, a maioria dessas técnicas coloca o paciente em posição supina, com algumas variações. Por exemplo, o Rock pede para o braço ficar abduzido. O Balick mantém um decúbito mínimo de 15 graus para facilitar a punção. Outros aspectos relacionados à técnica são o posicionamento do transdutor em relação à caixa torácica. Como podemos ver, há algumas diferenças quanto ao posicionamento, mas todos giram em torno da linha axilar posterior e fazem uma varredura crânio-caudal até achar a maior distância interpleural. Destaco o Balick et al. Por ter uma definição bastante pragmática sobre como localizar o ponto de medida. Talvez isso seja a razão para o melhor desempenho desta técnica. E aqui, ilustrada, a distância interpleural, a distância entre a pleura parietal e visceral. Bem claramente vista e pertinente a todas as técnicas descritas para a estimativa do volume do derrame pleural.
As imagens ultrassonográficas podem nos ajudar a definir a natureza do derrame pleural. Por exemplo, o derrame pleural, o transudado, via de regra, ele é anecoico. Não quer dizer que, se for anecoico, podemos afirmar com clareza que se trata de um transudato, mas é um dos fatores que leva a gente a pensar nisso. Um outro aspecto interessante da gente ver é o hemotórax, que também tem ele é bastante característico. Ele é um derrame pleural ecogênico, mas ele é ecogênico de uma maneira homogênea. A gente tem um derrame pleural não septado, via de regra, com um granulado dentro, mas de maneira homogênea. Diferente de outros derrames pleurais, como a gente pode ver, por exemplo, empiema, que, a despeito de ser homogêneo, ele com frequência tem septações em seu interior. O aspecto da pleura também pode nos trazer algumas informações importantes. Por exemplo, no transudata, a pleura costuma apresentar com seu aspecto usual. Já exudato ou hemotórax, ou eventualmente até um derrame pleural maligno, costuma trazer espessamento pleural. E no caso até do derrame maligno, esse espessamento pode ser irregular. A título de curiosidade, a pleura nos pacientes de Covid também se apresenta irregular, mas nesses casos não teremos derrame pleural, teremos uma consolidação subpleural equivalente ao achado tomográfico de vidro fosco. Aqui trazemos então alguns tipos de derrame pleural bem colocados. Por exemplo, aqui no A a gente tem um exudato com fibrina e o pulmão colado aqui. Um restinho de pulmão todo atelectasiado e aqui um aspecto de fibrina. A pleura espessada e hiperecogênica. Aqui na área B já temos um empiema pleural. Dá para a gente ver bastante as septações complicadas aqui e um derrame pleural ecogênico aqui dentro. Também relativamente homogêneo, mas com a presença de septações, bastante espessamento pleural. Na linha C nós temos então hemotórax, como eu dizia para vocês, um aspecto ligeiramente granulado, mas ecogênico. E também sem septações, com um parênquima pulmonar também colapsado, comprimido aqui junto ao diafragma. Aqui a pleura também bastante espessada, bastante brilhante. E aqui temos mais um derrame pleural também com uma septação complexa, Pulmãozinho também novamente aqui colapsado, derrame pleural ecogênico e as septações dentro, provavelmente falando em favor de um exudato também. Aqui eu trago as septações complexas de provavelmente um derrame pleural maligno. A gente pode ver aqui a pleura espessada com irregularidades. Podemos ver a septação complexa, aqui o diafragma, e aqui a gente tem alguns sinais sugestivos de broncograma aéreo, em favor de parênquima consolidada dentro de um derrame pleural extenso com septações complexas e uma pleura espessada irregularmente. E eu deixo aqui a sugestão de um vídeo do canal da Sonosite quanto à toracocentese. É um vídeo que descreve toda a preparação, inclusive os equivalentes anatômicos externos do diafragma e locais de punção às cegas e depois a orientação por ultrassom. Vale a pena, é bastante elucidativo. A Sonosite, além de vender os aparelhos para nós, ainda tem um compromisso com a educação, com alguns vídeos bem legais no canal deles do YouTube e do e-mail. Vale a pena dar uma conferida. Aqui começamos a demonstrar o procedimento em si. Passa pela identificação da maior bolsa de derrame pleural, pela área onde há mais derrame pleural. Aqui identificada. A gente pode ver aqui o diafragma, a pleura parietal, a pleura visceral e o derrame pleural no meio. Aqui um pouquinho de parênquima perdido no meio do derrame pleural. Aqui eu trago mais um aspecto interessante da ultrassonografia, uma imagem de Doppler aqui no bordo inferior da costela, mostrando aqui o feixe, a artéria e a veia que passam próximo ao bordo inferior da costela.
Como a imagem em espelho aqui, que é um artefato, provavelmente o transdutor não está tão perpendicular assim, por isso tivemos essa imagem em espelho. Mas interessante a gente ver aqui a artéria e a veia no bordo inferior da costela, visíveis ao Doppler. Portanto, este bordo a ser evitado. Esta imagem mostra todo o material necessário para a toracocentese, inclusive material de antisepsia e anestesia da pele. Utiliza-se aqui um catéter de pigtail para drenagem do derrame pleural. Na nossa realidade, mais comumente substituído por um catéter monolumen de função venosa central. Note-se também o uso de dois transdutores. Um transdutor convexo, que permite imagens mais profundas, porém com menor definição. Mas, como a gente vai olhar dentro do derrame pleural, a presença de fluido promove uma boa janela ecocardiográfica, obteremos imagens bastante relevantes. Utiliza-se também um transdutor vascular, este com uma profundidade menor, mas com uma definição melhor de imagem, destinado ao exame da pleura. Aqui temos representado o local onde deve ser puncionado o derrame pleural, usualmente falando. Claro que nós não precisamos nos prender tanto a esse posicionamento, nós podemos funcionar aonde houver mais derrame pleural. Mas aqui é onde usualmente há mais derrame. É um espaço delimitado na sua face anterior pela borda lateral do peitoral maior e no seu limite dorsal pelo bordo lateral do grande dorsal. Há uma intersecção com o quinto espaço intercostal, aonde o centro do transdutor vai ser colocado, gerando uma imagem como ilustrada aqui assim. Aqui um pouquinho mais adiante, com o reposicionamento do transdutor de coronal para transversal, nós vamos ter aqui o diafragma, a costela, o pulmão consolidado, e nesta área aqui nós vamos ter uma ligeira sombra gerada pela costela. E é bem aqui que a nossa agulha deve entrar. Aqui então a gente vê de novo o sinal da mãe d'água, e a gente pode ver a agulha sendo introduzida. Ela já começando a querer, entrando por aqui assim, como vocês podem ver. Aqui tem um artefato gerado, mas dá pra gente ver a ponta dela. Agora dá para ver o guia sendo introduzido, colocando bem visível, e agora a colocação do catéter com a sua ponta brilhante visível no fim. Então, vamos ver de novo aqui o nosso vídeo. Novamente aqui a gente pode ver o movimento da agulha entrando e dá para ver, veja o movimento da agulha entrando e a pontinha dela um pouquinho mais brilhante, gerando até um artefato ali na entrada. Em seguida eu coloco assim então a guia metálica, um pouco mais visível que a ponta da agulha, e em seguida o catéter, cuja ponta vocês podem ver mais brilhante distalmente ali. E aqui finalmente vemos o final do procedimento, mostrando aqui o catéter bem colocado dentro da pleura. Mais uma vez, mostrando aqui o nosso catéter muito bem posicionado dentro do derrame pleural. Mas nem tudo são flores. Complicações, apesar de barbaramente diminuídas, como a gente viu no começo da aula, ainda existem e podem ser de ordem mecânica ou até mesmo infecciosa. Algumas complicações podem estar relacionadas ao catéter em si. Por exemplo, catéteres muito finos podem ser facilmente deslocados ou dobrados, ou até mesmo ter obstrução desse catéter por restos proteicos advindos do derrame pleural. Mas
eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre essa complicação aqui, que essa sim a gente tem como evitar de uma maneira bastante segura. O edema pulmonar de expansão é uma complicação bastante descrita, cuja fisiopatologia não está muito bem definida. Vários modelos foram propostos para tentar explicar o edema que se instala após o esvaziamento do derrame pleural, mas nenhum deles conseguiu explicar completamente essa complicação. Temos outros fatores de risco descritos, por exemplo, a idade do paciente, um pneumotórax extenso, que pode resultar em edema de expansão após a drenagem, mas o aspecto mais consistentemente citado e sobre o qual nós temos maior possibilidade de intervenção é a remoção de uma grande quantidade de fluido, porque provavelmente tem que ver com esses dois fatores de risco aqui, particularmente aqui a expansão rápida. Portanto, surge a recomendação de drenar apenas 1,5 litro de derrame pleural. Por isso que no começo da aula a gente falou que uma toracocentese terapêutica ou de alívio implica em retirar completamente ou uma parcela significativa do derrame pleural, esta limitada a 1,5 litro. Muito bem, pessoal, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Eu agradeço a atenção mais uma vez, continuo à disposição pelos contatos aí ditos e até uma próxima.